Pessoal, estão falando por aí que a popularidade do Lula está mais baixa do que a testosterona do Felipe Neto. Eu não sei se é verdade, mas é o que estão falando por aí. E lá na Globo News, as paquitas do Lula, né, as garotas propaganda do regime Supremo PT, já estão ficando desanimadas ali com o velhinho da picanha. E já estão achando que ele não vai conseguir emplacar em 2026. Já estão dando demonstrações ali direto de que não estão confiando mais no velhinho da picanha. Tanto é que a Daniela Lima aí, a nossa querida Mortadela Lima, né? Ela comparou o presidente Lula ao Biden lá dos Estados Unidos, né? O Biden estava gagá, foi se candidatar à presidência da República e já estava mais para lá do que para cá, já não estava mais concatenando as ideias, né? E foi um vexame total. Participou de um debate com o presidente Trump e foi vexatório. Ele não conseguia responder, não conseguia debater, foi um vexame total, né? Algumas respostas, ele tinha 2, 3 minutos para falar, e aí ele falava 30 segundos e parava e não falava mais nada. O apresentador falava, "Não, você pode falar", e ele não tinha mais o que falar, nem sabia o que falar mais, né? Tal era o estado que o Biden estava. E agora a Daniela Lima, aí, nossa querida Mortadela, tá comparando o Lula ao Biden, né? E então é isso aí, pessoal. É isso que nós vamos ver nesse vídeo, né? A Eliane Cantanhede repercutindo as pesquisas dessa semana, né, que mostram que o presidente Lula está indo de mal a pior, né, e ela chegando à conclusão que está muito difícil para 2026. Pessoal, mas antes da gente ir aí para o nosso conteúdo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, acionar o sininho das notificações, porque isso me ajuda muito, né? Eu preciso de cliques e inscrições no canal para que o YouTube divulgue mais o meu conteúdo, né? E que o canal possa crescer. Então, se você fizer qualquer uma dessas coisas aí, se inscrever, acionar o sininho das notificações, eu serei eternamente grato a você. Beleza? Então, sem mais enrolação, vamos aqui assistir os vídeos das Paquitas do Lula. Quando você olha a pesquisa, primeiro, a desaprovação altíssima, se descolando da aprovação. Isso a gente já vem falando. Segundo, fator violência, aliado ali à questão da inflação de alimentos, etc. E agora, você quando joga para 2026, primeiro, 62% dizendo que acham que o Lula não deveria se candidatar, é um índice muito alto. Mas Você vê que incrível, né? 68%, quase 70% da população acha que o Lula não deveria nem se candidatar mais, porque já não está mais em condição, o velhinho já está. Vai cuidar dos netos, Lula, vai cuidar dos netos, vai tomar uma cervejinha, comer sua picanha lá no sítio que não é seu, vai lá no sítio de Atibaia que não é seu, fica lá com a Janja, tomando uma caninha, tomando uma cervejinha, pescando lá no lago, lá que tinha os pedalinhos com o nome dos seus netos, né? Mas o sítio não é seu, mas fica lá, o teu amigo empresta, fica lá curtindo a vida, comendo uma picanha bem passada ali com uma gordurinha na farinha, né? Vai para casa, Lula. não é só isso. O Lula não tem um sucessor à vista. Né? O único sucessor à vista seria o Fernando Haddad, que foi o candidato em 2018, que apesar de ser muito desconhecido, chegou ao segundo turno pela força do Lula, pela força do PT, pela rejeição ao Bolsonaro. Mas o próprio PT queima o Haddad e o próprio Lula desautoriza o Haddad, que é o principal ministro do governo, pelo óbvio. Né? Então, o Lula corre sozinho nessa pista aí para a presidência pela esquerda e principalmente pelo PT, mas aí que tá. Ele sozinho ganha de todos os outros candidatos no segundo turno. Mas veja bem, primeiro, ele é o incumbente, ele está no cargo, ele tem mais visibilidade, está toda hora em todas as mídias,
né? Então ele tem, todo incumbente, ele tem nesta época, nessa etapa do governo, muita visibilidade, é o nome que tem mais recall. Ele tem toda a máquina a seu favor, né? Ele pode tomar medidas para gerar, como ele está fazendo agora, aí, inventando esse empréstimo, né? Essa enganação aí desse empréstimo consignado CLT. Isso é uma enganação danada, mas vai jogar dinheiro em circulação, né? Vai ter muita gente que vai se deixar levar aí pelo desespero, vai pegar o empréstimo e vai entrar dinheiro em circulação, vai fazer a economia movimentar um pouco. Então são essas coisas que ele pode fazer, né? Agora vai liberar também o 13º adiantado para os aposentados. Então, tudo ele tem condição de mexer para tentar melhorar a popularidade dele. Primeiro. Segundo, a posição dele já foi muito melhor, né? A distância dele para os opositores não está largando nem está ficando estável. Ela está encurtando. E vamos combinar, né? A relação dele com o Bolsonaro é uma relação de empate técnico. Tem 4 pontos de distância entre um e outro numa pesquisa que tem 2 pontos. Alguém falou aqui, eu me distraí, mas tem 2 pontos enfim, que isso é um empate técnico, praticamente um empate técnico. E quando você vê, né, vários candidatos da direita, Jair Bolsonaro inelegível, Tarcísio Gomes de Freitas, a Michele Bolsonaro pertinho do Tarcísio, até o Pablo Marçal, governador de Minas, governador de Goiás, governador disso, daquilo. Você tem um monte de candidatos da direita, todos disputando com um da esquerda, que é o Lula. Isso me remete para a eleição, por exemplo, municipal em São Paulo. Quando chega no segundo turno, qual é o movimento provável? Juntam-se todos da direita contra um da esquerda. É exatamente isso que vai acontecer. Todos os que são de direita vão ter vários candidatos de direita. E os que são de direita, quando chegar no segundo turno, todo mundo vai votar num único candidato. Enquanto o Lula vai ter aqueles 30 e poucos por cento que ele sempre tem, né? Que é aquela petistada fanática, né? A jumentada fanática, que sempre dá voto para ele. Isso aí é padrão já. Eles têm uma porcentagem que toda eleição eles conseguem aquela quantidade de votos, né? Portanto, eu acho essa pesquisa muito preocupante para o Lula. Bom, então você viu aí, né, a Eliane Cantanhede afirmando que as pesquisas não têm nada de positivo para o governo Lula. E, pelo contrário, elas deixam o Lula numa situação bastante preocupante, né? Eu não sei, eu acredito que o Lula ainda vai derreter mais, né? Porque o Sidônio quer que ele fique falando aí nos discursos, quer que ele fale mais, tal, né? Agora tá segurando lá, não estão querendo deixar ele falar de improviso. Se ele não falar de improviso, ainda pode até ser que dê certo. Mas se deixarem ele falar o que ele quer, não tem um discurso que ele não faz que fala besteira. Ele sempre fala besteira e aí isso vai atrapalhando bastante a popularidade dele. De Luiz Inácio Lula da Silva ontem, esse bastidor a gente trouxe em primeira mão para vocês aqui, depois todo mundo teve de ir lá acompanhar, porque Lula desceu, marchou do Palácio do Planalto até a residência oficial do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para fazer o primeiro encontro dele com Gleisi Hoffmann ao lado, a sua ministra das Relações Institucionais, com os principais integrantes da base aliada do Senado. São os líderes da base aliada do Senado. Já já a gente vai colocar uma foto aqui para você ver quem é que estava lá e por quê. Essa é a primeira conversa do ex-presidente nesses termos. O fato dele ter descido do Planalto até a residência oficial do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, é um mostra o desespero que ele tá, né? Gesto em si de estou reassumindo, vou reassumir, vou dar prioridade a um contato direto entre eu e vocês. Luiz Inácio Lula da Silva, também vamos para o blog aqui, rapidamente, aproveitou a ocasião e foi questionado pelos... Vamos mostrar a foto? Beleza, vamos juntos. Tá aqui, ó, esse foi o tamanho. Você tem aqui Cid Gomes, Efraim, o próprio Davi Alcolumbre, o Eduardo Braga, do Amazonas, MDB, você tem aqui Otto Alencar, PSD, o líder do governo, aqui Rogério Correia, do PT, Leila, senadora Leila, aqui Elisiane Gama. Então, vê o tamanho aqui do grupinho que foi reunido. Essa era uma conversa, assim, o que se espera de uma conversa desse tamanho? O senador Renan Calheiros, aqui também, do MDB. O que se espera de uma conversa desse tamanho? Pouca revelação. Não. Lula fez questão de passar alguns recados. Eu conversei com alguns dos integrantes dessa comitiva
E perguntei ali, Lula em algum momento, gente, falou sobre 2026? Vamos prestar atenção que agora é que ela vai soltar, né, a fala sem querer, ela vai falar aí o que não devia. O senador me disse, falou sim. Lula disse textualmente que estou me preparando para ter saúde, porque sou candidato em 2026. Não tem outro, né? Tem que ser ele mesmo. Estando bem de saúde, eu sou o candidato. Diz que Lula chegou ao ponto de dizer, olha, voltei a fazer musculação, tô correndo todo dia, tô muito bem, tô me sentindo bem da cabeça, tô me sentindo em plena capacidade física e eu quero me manter assim porque a minha vontade é tentar um quarto mandato. Eu falei, mas senador, o senhor levou a sério? Tá me parecendo um pouco a coisa do Biden. Olha aí, tá me parecendo a coisa do Biden. Comparou o Lula com o Biden, gente. Vamos até voltar dois minutinhos aqui para trás. A minha vontade é tentar um quarto mandato. Eu falei, mas senador, o senhor levou a sério? Tá me parecendo um pouco a coisa do Biden. Esse senador me disse, olha, um homem da idade dele que sofre uma pancada na cabeça, que deixa uma lesão de grau 2 no cérebro e se recupera em menos de 30 dias, não pode ser comparado ao ex-presidente dos Estados Unidos. Eu falei, mas senador, veja, há uma busca por um outro nome, alguém que possa representar o campo lulista, né? E ele me disse, olha aqui o que ela acabou de admitir. Há uma busca por parte do PT, é lógico, por parte da esquerda, de alguém que possa representar o campo lulista no lugar do Lula. Ou seja, muita gente do próprio PT, da própria esquerda, está considerando que o Lula não tem mais condição de se candidatar, tá? Já seria um cara que já não tem mais, tá fazendo muita besteira, tá falando muita besteira, já tá gagá, né? O que ele tem feito de fala misógina ultimamente aí, né? A mulherada não sei se vai querer votar nele não, a não ser as petistas fanáticas que fica passando pano, mas tá difícil. Mas olha o que ela tá de pressa, entendeu? Você entendeu o que ela admitiu? Que existe uma boa parte da esquerda, né? Uma parte do PT que não quer mais que o Lula se candidate. Eles querem que coloque um outro candidato. Lula, quando escolheu a Dilma, passou a apresentá-la com cerca de um ano antes. Eu testemunhei, segue o senador. Ele a apresentou, é a mãe do PAC, é a tocadora de projetos do governo, é a mulher que vai representar nossos legados. Você está vendo, me indagou o senador, Lula apresentar alguma opção agora? Eu não estou vendo. Só não é candidato quem começa a ungir um herdeiro. E Lula, disse o senador, não está ungindo ninguém. Ele iria ungir quem? O Tachad. Meu, o cara ficou conhecido como Tachad no Brasil inteiro, né? Por estar querendo aumentar impostos, taxar tudo que é coisa, taxar blusinha, taxar importar, taxar tudo que é coisa, ele quer taxar. E o cara virou meme, né? Todo mundo, quando pensa no Haddad, pensa em aumento de imposto. Como é que um candidato desse vai prosperar nas eleições, meu cara? Não tem condição. Ainda sobre essa crise de popularidade, o Lula falou sobre o assunto. Eu vou detalhar já para vocês. O presidente da República disse que não vê a crise como estrutural, vê essa crise como conjuntural. Ah, você acha que ele ia admitir que a crise é estrutural? Ah, tá bom, que o Lula ia admitir que o governo está com problema, de que ele está fazendo as coisas erradas. O Lula, pelo amor de Deus. Culpou novamente os juros, reclamou bastante dos juros, no que foi acompanhado por aquela claque que você viu ali de senadores, criticou muito, disse que o patamar dos juros não vai segurar uma inflação que... Os juros que está sendo colocado agora pelo Galípolo, que foi indicado por ele. Já faz 3 meses que o Galípolo está lá. Essa última aumento de juros que teve no Banco Central foi determinada pelo Galípolo e pela maioria dos técnicos que estão lá foram indicados pelo Lula também. Então não tem mais desculpa de ficar jogando a culpa para o Campos Neto, né, que era o presidente anterior. Não tem essa desculpa. E vai aumentar mais os juros, porque o Lula não para com a gastança. E como tem gastança, o cara é obrigado a aumentar os juros para não ter inflação, né? O governo fica injetando dinheiro na economia nesse desespero de querer recuperar a popularidade, aí isso gera inflação e o Galípolo tem que ir lá e aumentar a taxa de juros para combater a inflação. É um negócio óbvio, mas o Lula não quer fazer a coisa certa, ele quer fazer
a coisa que dê votos. No atacado vai ser de 5%. Falou sobre a questão dos alimentos, lembrou das cheias do Rio Grande do Sul, um estado produtor importante tanto de arroz, por exemplo, como de carne, acha que tem alguma relação com isso, mas disse que o processo tende a se equilibrar daqui até lá. Olha o que o Lula disse: eu estou otimista, relato de uma outra fonte. Você acha que ele ia falar que estava pessimista? O Lula ia falar, eu estou pessimista, acho que eu não vou ganhar. Eu vou concorrer, mas eu acho que eu não vou ganhar. Otimista que vou reverter a situação. Vou reverter a situação e vou trazer ainda novidades. O Lula disse que tem várias questões que ele está apresentando, que o governo já tem e que não estão sendo devidamente exploradas, mas que a seu tempo serão, né? Falou a respeito de superávit, de novos institutos federais, bons indicadores do macro da economia, e que ele acha que tudo isso vai surtir algum efeito. De tudo, Miriam, o que eu ouvi aqui me pareceu a primeira vez que, num ambiente político, onde obviamente sabia que haveria vazamento, Lula disse textualmente que não é que se eu estiver bem, né, como ele vem dizendo, ele diz: eu estou me preparando para ser o candidato, e não abre espaço para ninguém ali ocupar esse lugar. Independentemente do momento da crise de popularidade, ele diz: eu vou reverter e eu estou me preparando para disputar o 4º mandato. Bom, pessoal, vocês viram aí então, né, a nossa querida Mortadela Lima falando que, na verdade, o PT já gostaria de colocar outra pessoa, né, a esquerda, o PT, uma boa parte do PT, acredita que o ideal seria colocar uma outra pessoa para se candidatar em 2026, justamente porque o Lula já está mais para Biden do que para qualquer outra coisa, né? O velhinho da picanha já está ficando meio perdidinho. Eles estão agora, proibiram ele de falar de improviso, né? O Sidônio Palmeira proibiu ele agora. Ele quer que ele apareça nos discursos, nos eventos, tal, mas quer que ele fale sempre um discurso decorado. Ele fala com aquele teleprompter na frente, onde ele consegue ir lendo sem parecer que ele está lendo. Aquilo tem um vidro, né, que reflete ali o texto, e ele vai lendo, e as pessoas que estão na plateia nem percebem que ele está lendo. Mas tem 2 teleprompters à frente dele, um pouco mais à esquerda, um pouco mais à direita, onde ele vai olhando para a plateia, como se estivesse, né, olhando para a plateia e tal, mas na verdade ele consegue ler, né, o que está escrito ali. E mesmo assim ele se atrapalha ali, dá umas engasgadas, comete umas gafes, porque o velhinho da picanha já sabe, né, tá mais para Biden do que para qualquer outra coisa. Mas é isso aí, pessoal. A gente está vendo aí que tá ficando difícil a situação mesmo para o Lula, porque a idade vai chegando e pesa, né? Pesa, não adianta, né? Vai para casa, Lula, vai cuidar dos netos, né? Vai curtir a Janja lá na sua lagoa, né? Em frente ao seu sítio lá. Vai andar nos pedalinhos com o nome dos seus netos, né? E vai lá pro sítio do seu amigo, cara. Vai lá, vai tomar cerveja, comer picanha, né? Acabou já, Lula. Mas é isso aí, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o seu like aí, se inscreve no canal, aciona o sininho das notificações e deixa o seu comentário. Vocês acham que o Lula vai aguentar até 2026 aí, ou será que ele vai desistir? Porque o tempo vai passando. Para um cara que está na presidência da República, com tanto estresse que o cara passa, tanta viagem, corre para lá e para cá, e viaja de avião, né? Dorme em hotel, aquela vida maluca, né? Tudo desorganizado. Então, não é fácil de aguentar, não. O empuxo é forte. Será que o cara aguenta até 2026, né? Vai estar chegando nos 80 anos de idade. Será que isso é uma idade adequada para o cara se candidatar à presidência da República? Por que ele não abre mão, né, do mandato de querer se candidatar? Porque sabe que não tem outro nome. O PT não tem nenhum nome forte para se candidatar. O Tachad não ganha, o Boulos não ganha, né? Todos eles têm muita rejeição e não vão conseguir ganhar. Mas é isso aí, deixa o seu comentário aí, o que você acha de tudo isso. E não esquece de se inscrever no canal, tá? Eu espero você no próximo vídeo. Conto com a sua presença no próximo vídeo. E para isso você precisa se inscrever no canal e acionar o sininho das notificações. Valeu? Um grande abraço e tudo de bom!